Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua especialíssima edição de número 70. Hoje, sobre o escritor José Mauro de Vasconcelos, daí o JMV no título desse vídeo. São as iniciais do nome do nosso tema, do escritor que será o nosso tema, José Mauro de Vasconcelos. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho das notificações, dê o seu like, curta, compartilhe, multiplique esse nosso conteúdo com o máximo possível de pessoas para que o algoritmo ou os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo, indicando o nosso conteúdo para um número cada vez maior de pessoas, dando força para a nossa mensagem, levando a cada vez mais gente o nosso apreço pelas artes, o nosso amor pela poesia. Aliás, nesse ano, no mês de setembro, o nosso canal completa 5 anos de existência. Nós já temos 332 inscritos e eu gostaria muito de que até o mês de setembro, o mês do nosso aniversário, nós já tivéssemos pelo menos 350 inscritos. Então, por favor, nos auxiliem, nos deem essa força. E antes de darmos início ao tema propriamente dito, eu preciso fazer um agradecimento especial a alguém sem o qual esse vídeo não seria possível. Gostaria de agradecer ao companheiro, escritor, blogueiro, youtuber lá do estado do Rio Grande do Norte, Francisco Martins. Quem quiser encontrá-lo, basta digitar no Google Francisco Martins Escritor. Ele contribuiu significativamente para a existência desse vídeo com informações valiosíssimas. E você que já ouviu falar em José Mauro de Vasconcelos, você que não ouviu provavelmente já deve ter dado aquela gugada providencial, deve estar me perguntando nesse momento: Hélio, o canal se chama Sala de Poesia. José Mauro de Vasconcelos nunca escreveu um poema. Ele não é poeta. Por que é que você vai falar dele? E eu devolvo a pergunta dizendo: será que ele não é poeta mesmo? Será que ele não foi poeta mesmo? Afinal de contas, há grandes poetas que o são sem sequer ter escrito um verso. Um exemplo clássico é Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa tem em seu livro Grande Sertão Veredas, que é um romance, muito mais elementos poéticos do que os que existem em alguns poemas que nós conhecemos e lemos por aí. No entanto, sem mais delongas, vamos a José Mauro de Vasconcelos. José Mauro de Vasconcelos, ele nasce no dia 26 de fevereiro de 1920, no subúrbio de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro, filho de uma família bastante pobre de imigrantes nordestinos. O seu pai, Paulo, tem ascendência portuguesa. A sua mãe, Estefânia, ascendência indígena. Ainda criança, com por volta de 8 anos de idade, ele é enviado para ser criado por tios no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. É lá na cidade de Natal que ele descobre a sua primeira paixão, que vem a ser a natação. Aos 9 anos de idade, ele aprende a nadar e começa a praticar
para provas de longa distância, treinar para provas de longa distância, nadando no rio Potengi e também no mar. Quando ele ia ao mar aberto, né, ele o fazia protegido por uma canoa, escoltado por uma canoa, porque a Barra de Natal costumava ser infestada de tubarões. Aos 10 anos de idade, ele se matricula no Colégio Marista, o Colégio Santo Antônio, um colégio católico, um colégio de padres, uma escola que teve a primeira fase da sua existência entre os anos de 1903 e 1919. Portanto, ele está, o José Mauro, na segunda fase, né, da existência da escola, da história da escola. Entre 1913 e 1919, a escola é administrada por diocesanos, mas é preciso que ela feche as portas por conta de um surto de febre tifoide que matou 6 alunos por conta das condições precárias de saneamento. Em 1935, José Mauro de Vasconcelos conclui o curso ginasial. Ele conclui o curso ginasial. Há quem diga que ao longo da vida ele tentou cursar algumas graduações: medicina, direito, filosofia e desenho. Disse que, porque, pessoal, a gente não tem muitas informações confirmadas sobre a biografia de José Mauro de Vasconcelos. Sabe-se que, de volta ao Rio de Janeiro e empreendendo depois um longo vai e vem pelo Brasil, ele exerceu inúmeras profissões. Ele foi instrutor de boxe, ganhando 100 cruzados velhos, ou 100 cruzeiros velhos, na verdade, por combate. Carregador de bananas, pescador, professor primário em um núcleo de pescadores, aí já em Recife. Ele foi modelo pictórico, há quem diga que ele tenha trabalhado como modelo na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Inclusive, em 1947, Bruno George inaugura o seu Monumento à Juventude Brasileira nos jardins do antigo Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, no antigo palácio, no antigo prédio, na antiga sede do Ministério da Educação, que é o Palácio Gustavo Capanema. E o modelo desta estátua, desta escultura, desse monumento, é justamente José Mauro de Vasconcelos. Ele também foi jornalista, foi locutor de rádio, foi garçom, foi ator de cinema, nós vamos falar sobre isso, foi ator de cinema, dizem que também foi de teatro e de televisão. Ele foi escritor, claro, é por isso que nós estamos falando dele aqui. Dizem também que ele teria sido bailarino, que ele teria sido artista plástico e até que ele teria se prostituído. Eu não acredito, confesso a vocês aqui, que eu não acredito que o grande José Mauro de Vasconcelos tenha se prostituído. Mas a sua grande profissão, seu grande trabalho, aquele que lhe deu muito orgulho e que colaborou significativamente para a sua carreira de escritor posteriormente, foi a viagem que ele empreendeu em companhia dos irmãos Vilas Boas, Orlando Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas e Leonardo Vilas Boas, que eram indigenistas, viagem que se realizou ao longo dos rios que compõem a bacia do rio Araguaia. Tá? Goiás, Francisco Martins diz isso. Goiás deve muito a José Mauro de Vasconcelos e precisa descobri-lo. Em 1942, essa viagem durou de 1940 a 1942, tá, pessoal? Em 1942, ele lança Banana Brava, o seu primeiro romance, que se passa justamente no sertão goiano, se passa justamente às margens
do rio Araguaia em um garimpo. E foi um romance bem saudado por Câmara Cascudo, né? Câmara Cascudo vaticina um futuro promissor para o jovem José Mauro de Vasconcelos. E é interessante duas coisas. Primeiro, José Mauro de Vasconcelos ele sonhava ser nadador profissional. Ele queria ser atleta de natação, ele ganhou medalhas em provas de longa distância, mas ele nunca conseguiu alcançar esse intento, né? E a estreia dele como escritor se dá no mesmo ano em que ocorre a estreia de Guimarães Rosa como escritor publicado, né, com Sagarana. E alguns críticos tecem comparações, chegam a tecer comparações entre os dois. E alguns desses críticos dizem que João Guimarães Rosa supera José Mauro de Vasconcelos na qualidade da sua linguagem, mas que José Mauro de Vasconcelos supera Guimarães Rosa, ou superava Guimarães Rosa, na qualidade da sua ficção. Nós falamos aqui das graduações, né, que ele teria tentado, o José Mauro. Em 1952 ocorre a última tentativa, quando ele recebe uma bolsa de estudos para cursar, para se matricular na Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele fica lá apenas 3 dias, porque, segundo ele mesmo, para ele era muito chato passar horas ouvindo chavões de literatura e tendo de escrever composições sobre Cervantes. Então, como ele não ficou lá na universidade, ele deu um giro pela Europa, passou por alguns países e depois voltou ao Brasil, continuando o seu vai e vem. O seu segundo romance, de 1948, se chama Barro Blanco. Barro Blanco é um romance muito importante na carreira do José Mauro, porque com Barro Blanco ele consegue certo sucesso de crítica. Barro Blanco é um romance que se passa nas Salinas do Rio Grande do Norte e ele conta das condições de quase escravidão que eram vividas, ele narra isso na história de Chicão, na figura de Chicão, um retirante, as condições vividas pelos trabalhadores das Salinas de Macau, no Rio Grande do Norte. E com isso ele denuncia a exploração de grandes companhias, entre elas as Indústrias Reunidas Matarazzo. E através disso, o livro dele, por falar dos Matarazzo, é lido por Francisco Matarazzo Sobrinho, mais conhecido como Titilo Matarazzo. Titilo é o criador, um dos criadores do MASP, Museu de Arte de São Paulo, um dos criadores da Companhia Cinematográfica Veracruz, e ele fica interessadíssimo em conhecer José Mauro, e vai conhecer José Mauro. A partir do momento em que ele conhece, os dois ficam amigos e ele passa a presentear José Mauro com máquinas de escrever, e empresta uma casa na praia para que José Mauro escreva os seus livros quando ele precisar de isolamento. José Mauro escrevia todos os seus livros à máquina, pessoal. Ele teve 14 máquinas com que ele foi presenteado por Titilo Matarazzo, porque ele escrevia um livro, publicava esse livro, mas o livro não vendia, ele passava necessidade, passava fome, não tinha dinheiro para comer, e o que ele fazia? Vendia a máquina. Na hora que ele vendia a máquina, Titilo Matarazzo, o presenteava com uma nova máquina. Ele costumava escrever os seus livros muito rapidamente. Barro Blanco foi escrito em 27 dias, dizem. E ele tinha um método interessante de escrita, que ele ficava ruminando por muitos anos as ideias, as frases. Ele criava até mesmo as frases dos diálogos e conservava na memória os pormenores dos cenários que ele visitava. Ele visitava os cenários, estudava minuciosamente os cenários onde se passariam as obras dele, E aí ele memorizava esses pormenores,
fazia a história na mente, criava as frases da dialogação e somente, como ele mesmo diz, quando a história estava feita na mente e estava saindo por todos os poros do seu corpo, é que ele começava a escrever. E a partir daí ele escrevia até a exaustão. Ele varava dias, virava noites, né? Escrevia até seus dedos sangrarem, escrevia capítulos inteiros e só depois os verificava, os corrigia, escrevia não necessariamente na ordem certa, porque a história já estava pronta, ele podia escrever o 10º capítulo, depois ir para o 5º, depois ia para o 1º, depois ia para o 3º, depois ia para o 7º, mas ele conseguia. Então José Mauro ele dizia que era como se ele entrasse em transe. José Mauro tem alguns livros que pertencem ao que se pode chamar de um círculo autobiográfico. São eles Doidão, de 1963, As Confissões de Frei Abóbora, de 1966, O Meu Pé de Laranja Lima, o grande sucesso, de 1968, e Vamos Aquecer o Sol, de 1974. O Meu Pé de Laranja Lima, para vocês terem uma ideia, ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, mas tanto sucesso, que logo no primeiro ano do seu lançamento ele já tinha vendido, ao término do ano, por volta de 217 mil cópias, 217 mil exemplares. 2 anos depois do lançamento, ele já foi enredo da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, ele foi adaptado para o cinema. Em 1971 ele foi para a televisão, para a TV Tupi, como novela, adaptado pela Ivani Ribeiro. Depois, a mesma Ivani Ribeiro tornará a adaptá-lo de novo para a televisão em 1980 para a Rede Bandeirantes. E em 1998, Ana Maria Moretson, também para a TV Bandeirantes, fará a mesma coisa. Então, José Mauro demorou para fazer sucesso, mas foi com o Meu Pé de Laranja Lima que isso aconteceu. Mas o primeiro sucesso dele, Meu Pé de Laranja Lima, foi o maior sucesso. O primeiro foi Rosinha Minha Canoa, de 1962. Esse livro contava a história de Zé do Orocó. Zé do Orocó vivia no sertão de Goiás, no Rio Araguaia, né? E ele tinha como fiel companheira uma canoa. Ele conversava com essa canoa, conversava com os elementos da natureza e tudo mais, e por isso ele chegou a ser internado, ele chegou a ir para um manicômio, para um hospício. Ele foi mandado para o hospício, mas ele consegue sair do hospício. Não vou dar spoiler aqui do livro, tá bom, pessoal? O que eu posso dizer é que o livro Rosinha Minha Canoa chegou a ser utilizado no curso de português da Universidade Sorbonne, na França. Como eu disse para vocês, vários dos livros do José Mauro foram escritos sobre o sertão de Goiás. Tiveram Goiás, tiveram o Rio Araguaia como locação, né? Foram muitos livros e eles tiveram especialmente o povoado de Leopoldina. Mas, Hélio, qual é esse povoado de Leopoldina? Leopoldina é um povoado que surgiu às margens do Araguaia, na época de José Mauro, na época em que ele, juntamente com os irmãos Vilas Boas, veio para cá, né, para o estado de Goiás, e depois acabou se tornando cidade. Aí você vai me perguntar, mas não existe nenhuma cidade chamada Leopoldina em Goiás. Mas Leopoldina mudou de nome. Hoje ela é conhecida como Aruanã. Então, Aruanã foi locação para muitas das histórias de José Mauro de Vasconcelos. E a maioria delas contavam com personagens indígenas ocupando papéis importantes na história, né? Até como protagonistas. Eu vou citar aqui os livros todos que fizeram parte, todos os romances escritos tendo como locação o Araguaia, tá bom? Essa série é chamada de Círculo das Selvas. Então nós temos Banana Brava, de 1942, Longe da Terra, de 1949, Arara Vermelha, de 1953, Rosinha Minha Canoa, de 1962,
O Garanhão das Praias, de 1964, Farinha Órfã, de 1970, Chuva Crioula, de 1972, Curiala, Capitão Icarajá, de 1979. Outro livro que ele também lançou foi Arraia de Fogo, também falava sobre indígenas, também no sertão, mas aí já não era em Goiás, não era mais no Araguaia, era no Xingu. Né? Como disse o Francisco Martins, né, ele diz o seguinte, que Goiás precisa descobrir José Mauro de Vasconcelos, mas existem muito poucas publicações que tratam da presença dele em Goiás. Uma das raras é o poema, uma dessas, né, rara, é um poema dedicado a ele por Gilberto Mendonça Teles, o poema Aldeia Global, publicado em 1994. José Mauro de Vasconcelos também lançou livros infanto-juvenis. Né? Meu Pé de Laranja Lima é considerado um livro infanto-juvenil, embora a ideia original de José Mauro não tenha sido indicá-lo ou direcioná-lo a crianças. Nós temos infanto-juvenis de José Mauro, Coração de Vidro, de 1964, O Meu Pé de Laranja Lima, claro, 1968, O Veleiro de Cristal, 1973, O Menino Invisível, 1978. E temos outros livros sobre temas variados, né, que são Vazante, de 1951, Rua Descalça, 1969, O Palácio Japonês, 1969 também, e A Ceia, 1975. Pessoal, José Mauro de Vasconcelos, ele teve algumas das suas obras adaptadas para o cinema, né? E recebeu alguns prêmios. Ele recebeu o Prêmio Jabuti de 1967 pelo romance As Confissões de Frei Abóbora, que foi adaptado para o cinema. Também foram adaptados Vazante, Arara Vermelha, O Meu Pé de Laranja Lima, As Confissões de Frei Abóbora, Rua Descalça. Ele também foi ator de cinema e estrelou, né, atuou nos seguintes filmes: Modelo 19, de 1950, O Canto do Mar, 1953, que ele atuou no filme e também escreveu o roteiro, tá? Floradas na Serra, de 1954. Floradas na Serra é uma adaptação de um romance de Diná Silveira de Queiroz. Também foi para televisão, para TV Cultura e também para TV Manchete. Ambas as adaptações feitas por Geraldo Vietri. Tá? Fronteiras do Inferno, de 1960. Né? Mulheres e Milhões, de 1961. A Ilha, 1963. Também tem Na Garganta do Diabo, de 1958. Por dois desses filmes, Modelo 19, tá? Modelo 19 e Mulheres e Milhões, ele recebeu o Prêmio Saci. Modelo 19 como melhor ator coadjuvante e Mulheres e Milhões como melhor ator. Então tá aí um homem bastante premiado, né, bastante distinto como ator, né, um grande escritor, mas que não fez sucesso entre a crítica. Primeiro, porque escreveu um best-seller, Meu Pé de Laranja Lima, e há um preconceito da academia, muitas vezes, contra escritores que fazem sucesso, que vendem bastante. Segundo, porque ele não era afeito à vida acadêmica. Ele não frequentava os lugares que os intelectuais frequentavam, que os acadêmicos frequentavam, enquanto os acadêmicos frequentavam as grandes livrarias, né, os cafés. Ele estava lá no Araguaia, né, acompanhando os irmãos Vilas Boas, ou estava lá na praia escrevendo mais um livro, ou estava andando pelo Brasil. Ele estava entre humildes, e daí a essência de escrever, do título do nosso vídeo. Né? Ele era um humilde entre humildes. Ele estava com todos e se misturava a todos. O escritor precisa estar com todos, misturar-se a todos.
O escritor, ele não pode ter medo de gente, ele não pode ter fobia de gente, porque a matéria-prima do escritor é a gente, né? É o ser humano, são os tipos humanos, é o que se passa com os seres humanos. Quando se tem fobia de gente, medo de gente, horror de gente, não se pode ser um bom escritor. E José Mauro de Vasconcelos não tinha isso. Ele era um humilde entre humildes. Ele estava com aqueles que ele ia retratar. Ele retratou os índios, né, os indígenas, porque esteve entre os indígenas. Retratou as prostitutas e para retratá-las esteve entre as prostitutas. Né? Retratou os garimpeiros e para retratá-los esteve entre os garimpeiros. Retratou os sertanejos e para retratá-los esteve entre os sertanejos. Então, José Mauro foi um escritor na essência. E se isso o ajudou na criação dos tipos que caracterizavam as suas obras, isso o prejudicou no sentido de ele não gozar o prestígio que merecia com as camadas mais intelectuais da sociedade. O escritor Ledo-Ivo, ele reclama, né, ele criticava José Mauro de Vasconcelos pela sua errância, porque ele gostava de andar bastante. Né? E foi esse andar bastante que fez de José Mauro de Vasconcelos um escritor tão complexo, tão interessante, um escritor para quem nós precisamos volver os nossos olhares, um escritor para quem nós precisamos abrir as nossas percepções, os nossos corações, as nossas mentes e os nossos ouvidos. Um escritor que precisa ser visto com urgência. Nem revisto, é visto. Não é nem redescoberto, é descoberto com urgência, sob pena de o Brasil estar deixando de lado, destratando, né, tratando mal um filho ilustre, alguém que soube retratá-lo, retratar o Brasil com grande brilhantismo. Então fica aqui a nossa homenagem a esse grande escritor que nos deixou no dia 24 de julho de 1984, na cidade de São Paulo, vítima de broncopneumonia. Temos aí um breve esboço sobre a vida e sobre a obra do grande José Mauro de Vasconcelos. José Mauro de Bangu, José Mauro de Natal, José Mauro de Recife, José Mauro de Goiás, José Mauro de São Paulo, José Mauro de todo o Brasil, o Zezé do meu pé de laranja lima, o José do doidão, e o José também de Vamos Aquecer o Sol. Né? Essa trilogia que eles chamam de, as pessoas, os estudiosos chamam de trilogia Meu Pé de Laranja Lima, trilogia autobiográfica. Então, José Mauro de Vasconcelos, aqui a nossa humilde homenagem a esse grande escritor e o nosso agradecimento a ele por ter militado com 21 obras na seara da literatura brasileira e ter persistido, mesmo sem o reconhecimento da crítica, mas o público o queria muito bem. Graças ao Meu Pé de Laranja Lima, identificando-se com a dor e com os sofrimentos de Zezé. Zezé, que aos 6 anos, após receber uma surra do pai e uma da irmã, queria se jogar embaixo do trem Mangaratiba. Zezé, que na adolescência quis deixar a vida nadando até a exaustão e deixando-se levar pelo mar, mas acabou sendo salvo por alguns pescadores. Zezé, de destino triste em princípio, mas glorioso graças à sua obra. E por aqui ficamos com a nossa homenagem a José Mauro de Vasconcelos, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco durante a exibição desse vídeo e informando que nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.